Agora, então, vou pegar a nossa checklist aqui e vou explicar para vocês os pontos que faltaram, que são mais técnicos e menos acadêmicos, tá bom? Vamos lá. Homeschooling é permitido no Brasil? Sim. Quem disse que ele é permitido no Brasil? Quem disse foi o STF. Quando ele disse, em 2018, quando ele julgou uma ação de uma família que ficou conhecido como julgamento 888. O que aconteceu nesse julgamento do STF? Mas agora explicando o que aconteceu nesse julgamento. Aconteceu três coisas. E, por causa do incompetente ou mal intencionado, há muita confusão a respeito do que aconteceu nessas três coisas. A primeira coisa que o STF fez foi olhar para a Constituição Federal, estudar os artigos da lei, para entender o que a lei diz a respeito da educação domiciliar. Em primeiro lugar, vou dizer para vocês o seguinte, só explicando um pouquinho da legislação, como é que ela funciona. Nós temos uma lei que é federal, que se chama Constituição Federal, que manda em todas as leis do Brasil. E quando fala Brasil, é o Brasil inteiro. Então, não existe uma coisa que é constitucional em São Paulo, mas não é em Santa Catarina. Se é constitucional no Brasil, em São Paulo, em Santa Catarina, em qualquer estado brasileiro, em todas as cidades. Por que eu digo isso? Porque tem gente que fala assim, em Santa Catarina era permitido, mas o juiz cancelou e agora o homeschooling é proibido. No meu estado, mas era permitido. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que, de acordo com o entendimento deste juiz do estado de Santa Catarina, ou de qualquer outro estado, quem poderia deliberar sobre educação domiciliar não seria o governador e nem o deputado estadual, mas só o deputado federal e o senador. E como o governador e o deputado federal do estado estadual sobre a educação domiciliar, esse juiz estadual cassou a lei. Mas o juiz estadual não pode cassar um direito federal, né? Então, ele não pode tornar ilegal uma coisa que é um direito constitucional. E o que aconteceu com o STF nesse julgamento? Ele entendeu que o homeschool, que a educação domiciliar, era um direito constitucional. Com base em que ele entendeu? Vamos lá. Artigo 5º da Constituição Federal. Só para explicar uma coisa para vocês. A legislação é assim. Existe, então, uma lei federal que manda no Brasil inteiro e abaixo dessa lei existe leis infraconstitucionais que regulamentam detalhes de alguma coisa, né? E a lei que está abaixo sempre obedece a que está em cima. Mas dentro da lei também existe uma hierarquia, onde o artigo com menor número manda no artigo com maior número. Então, o artigo 1º manda na lei inteira. Geralmente, o artigo 1º explica a lei. O artigo 2º explica o motivo da lei, sabe? Aquele filosófico, espiritual, tal, né? A razão das coisas. E depois o que acontece? Então, se o artigo 5º diz que pode, e o 6º diz que não pode, o que vale é o que o artigo 5º disse. Você tem que fazer entendimento com base no artigo anterior. O artigo anterior é sempre mais forte do que o posterior. Entendeu como é que funciona a estrutura da lei? Então, vamos lá. Na Constituição Federal, no artigo 5º, por exemplo, se é tratado sobre todos os direitos constitucionais da pessoa e da família e do cidadão brasileiro. Todos os direitos estão ali. Como é que eles funcionam, como é que eles são permitidos e tal. E também está lá no artigo 5º da Constituição Federal o quê? Que todo tratado internacional, presta atenção nisso, que isso é importante, pouca gente sabe disso. E isso está, inclusive, no parecer do próprio MEC. Todo tratado internacional que é signatário, ou seja, que ele assinou e aprovou esse tratado a nível de ele é considerado como lei federal, lei constitucional. Então, ele tem força de lei constitucional, tem que ser respeitado no Brasil, mesmo que sendo um tratado internacional, tem que ser respeitado. Então, existe, por exemplo, o Tratado Internacional de Direitos Humanos, que o Brasil assinou em 47, que ele é considerado como um tratado internacional de extrema importância para a educação domiciliar no Brasil, e o STF sabe disso. Tá? Então, vamos lá. Isso está no artigo 5º, que trata da constitucionalidade da educação domiciliar. Só que não para no artigo 5º. Vamos pular lá para frente. Existe o artigo 205, que diz que a educação é um direito de todos, um dever da família, da sociedade, do Estado. Quem que é a família? Família, pai, mãe responsável, sociedade, empresa particular ou pessoas particulares, né? Então, uma escola particular é a sociedade, ou o Estado, que no caso, escola pública.
Então, se você pensar na vida, na sociedade, o que é público, o que é sociedade em termos de iniciativa? O hospital particular, o médico particular, a escola particular, o clube particular, tudo isso é sociedade. O que é Estado? O clube público, a praça pública, o parque público, a escola pública, o hospital público, o médico público, por saúde, isso é o Estado. Então, tá claro? E a família, pai e mãe responsáveis. Então, de acordo com o artigo 5º, é dever da família, da sociedade e do Estado, nesta ordem, prover a educação, né, é direito de todos. É direito de todos. É dever da sociedade, do Estado e da família, prover esse direito, e a educação tem que ser realizada com vistas ao desenvolvimento da pessoa, ao exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Legal. Isso eu já cansei de falar aqui várias vezes, já aprendi essa parte. Aí, pulando lá para frente, o artigo 226 da Constituição Federal, isso eu estou falando porque o entendimento do STF tem que ser em cima da Constituição, correto? E ele estudou esses assuntos para dar o parecer dele. O artigo 226 diz que a família é a base da sociedade. Deu para entender isso? Que a família é a base da sociedade? O competente sabe disso. O incompetente e o mal-intencionado acham que o Estado é a base da sociedade. E é por isso que ele acha que ele tem que mandar no teu filho, mandar na tua família, controlar você. Na cabeça dele, ele fez uma inversão. Mas a Constituição diz que a família é a base da sociedade. E o artigo 226 ainda diz que a família tem especial proteção do Estado. Por que a família tem especial proteção do Estado? Porque ela é a base da sociedade. E quem criou o Estado foi a família. Para que o Estado e a família criou o Estado? Para protegê-la. Então, por isso ela tem especial proteção do Estado. Não existe Estado. Estado é uma figura de linguagem, é um troço abstrato. Porque tudo é família. Você não concorda? Como assim? Vamos lá. Vamos pegar uma figura bem Estado. O presidente da República. Ele nasceu de chocadeira do casamento entre o Estado e a Estada, que se casaram e formaram o Estadinho? Não. Esse cara nasceu do fruto de uma relação íntima entre um homem, um ser humano do sexo masculino, e uma mulher, um ser humano feminino. Não interessa o que você pense a respeito disso. Isso é fato científico, não é teoria. E não interessa se essa é uma família estruturada ou desestruturada. Mas se tem um pai, uma mãe e uma criança, é uma família de acordo com a própria Constituição. Porque para a Constituição isso é família. Existe um pai, uma mãe e um filho. Então isso é família. E o padre, que não é Estado, também nasceu de uma família. E o pastor também de uma família. E o professor também de uma família. E o médico também de uma família. E o engenheiro também de uma família. Então, não interessa quem é que mora, o professor da escola pública, e o professor da escola particular, e o médico da escola do público do hospital particular. Tudo fruto da família. E quando esse cara trabalha lá no Estado, ele trabalha para servir quem? As famílias que buscam aquilo que o Estado é obrigado a fazer, suporte para a família. E ele, quando recebe um salário lá do Estado, como funcionário público, ele compra leite para dar para alimentar o Estado ou para o filho? Ele paga aluguel para o Estado morar ou para a família morar? Paga remédio para curar a saúde da família ou do Estado? Então, o Estado é uma coisa abstrata. O que existe. Quer dizer, tudo não é dever do Estado impedir o exercício ou a liberdade, mas é crime que qualquer pessoa atue sobre a restrição do exercício de um direito constitucional de qualquer brasileiro. Impedir o exercício de um direito constitucional é crime. Exercer o direito constitucional não é crime. Agora vamos, então, pular para o próximo artigo, artigo 227 da Constituição. Esse aqui ele é emblemático. Ele diz o seguinte, que é dever da família
nesta ordem, e na lei a ordem altera os fatores. E na ausência da família, da sociedade, e na ausência da sociedade, do Estado, prover à criança e ao adolescente acesso a. Aí começa. Não é só a educação, tem vários acessos e direitos. A vida. Por que eu falo que é família, na ausência dela, da sociedade, na ausência dela, a sociedade, o Estado? Quem dá vida para a criança? Já falei. Então, quem dá vida é a família, não é o Estado. Então, o primeiro direito da criança e do adolescente, que é o direito à vida, não vem do Estado, vem da família, é exclusivo da família. O primeiro direito constitucional do artigo 227. O segundo, depois da vida, é a saúde. A saúde, quando o teu filho está doente, ele liga lá para a sociedade para pedir ajuda, para o médico particular, teu filho, com 5 anos de idade, ele liga lá na farmácia, para a sociedade, ele liga lá para o teu chefe, ele liga lá para o médico, para o hospital público, para o prefeito. Não, ele fala, mãe, estou passando mal. Pai, estou passando mal, não é isso? Então, primeiro a família, depois a sociedade, depois o Estado. Terceiro direito constitucional, artigo 227. É dever da família, da sociedade, do Estado, prover o quê? Acesso à alimentação. Teu filho está com fome. O Estado vai perguntar se seu filho está com fome? Está querendo leite? Não. Quem vai pedir ajuda? O filho vai pedir leite para o pai e para a mãe. Se o pai e a mãe não tiver leite, vai pedir para o vendedor do supermercado vender fiado um litro de leite para dar para o filho, não é? Se não tiver dinheiro, vai pedir para a sociedade. E se não tiver, vai pedir o Bolsa Família, para o Estado, não é assim? Então, o dever da família, da sociedade, do Estado. Mas quem resolve também é a família, que está indo atrás da sociedade do Estado. Olha só. O Estado é raríssimo quando o Estado vai espontaneamente e impor a prioridade do Estado, dar a vida, dar o alimento, dar a saúde. Você que não enfrenta a fila do SUS e fica esperando tratamento, não, você vai morrer, filho. Não é assim? Aí, ótimo. Aí vem o quarto. É dever da família, da cidade e do Estado, direito à educação. Tá vendo? Então, se era dever da família, da sociedade e do Estado, a vida, a saúde, o alimento, e foi primeiro a prioridade da família, todos esses três, por que não vai ser também a educação? Então, é dever da família educar o filho, prover o ensino regular ou a educação básica, que nada tem a ver com sinônimo de escola, mas como padrão educacional, que eu já expliquei para vocês, né? Com esse modelo padrão de educação do sistema educacional brasileiro. É dever da família prover a educação. E se a família achar que não pode, ela tem a opção de pedir ajuda para a sociedade e para o Estado, para a escola pública ou para a escola. Ótimo. Feito isso, então, o entendimento do STF a respeito do que a Constituição diz. E aí o STF, então, entendeu. É um direito constitucional. Pode no Brasil inteiro. A Constituição não tem nenhuma lei. A lei tem que ser entendida aí para esses itens. Tem que ter uma lei dizendo é proibido vender drogas. Então, existe uma lei que está dito isso. Não existe uma lei que diz que é proibido vender armas. Existe? Existe uma lei que diz que é permitido vender armas para as pessoas que cadastrarem, fizerem curso, brerê, brerê, brerê. Mas não é proibido vender armas. Mas só que agora tem uma regulamentação. Então, a regulamentação não vem para impedir, ela vem para explicar as regras. Então, o STF entendeu que era permitido. Era um direito constitucional no Brasil inteiro. Ótimo. Só que o STF entendeu que existe um padrão educacional, que se chama educação básica e ensino regular, que é dividido em etapas e ciclos e conteúdos. Já expliquei bem. E aí, que começa com 4 anos, termina com 17 lá com o vestibular, não é assim? Então, beleza. Então, o STF entendeu que existe um padrão, e aí pegou, foi olhar como é que essa família estava educando. Se ela estava... Sabe aquele negócio de ter registro diário, calendário educacional, de evidência, validação de aprendizado diário, conteúdo curricular de cada etapa, prova bimestral, capacidade.
aquela família não tinha essa capacidade. Por isso que é difícil fazer sem uma ferramenta. E aí, quer dizer, essa família não conseguiu provar para o STF que está fazendo direitinho o que aconteceu. Essa família, na verdade, ela estava fazendo muito errado, ela misturou tudo, estava criando o currículo da cabeça da família. Conclusão, o que aconteceu? O STF entendeu que as crianças daquela família não estavam tendo acesso à educação básica. O STF entendeu que aquela família não estava educando de acordo com o sistema educacional brasileiro e, portanto, disse que aquela família estava proibida de praticar a educação domiciliar. O competente deu uma olhada nessa decisão e falou, bom, se fizer direitinho, pode. O incompetente não entendeu nada, porque ele não entende, ele é incompetente. O mal intencionado falou, se essa família não pode, ninguém pode. Você entendeu a malícia? Não é porque essa família não pode. O incompetente sabe que não pode, mas o mal intencionado, mas ele é sem vergonha. Então ele pega um problema e tira a fotografia só daquele pedaço. Né? A parte de não pode porque está fazendo errado. Então continua valendo isso. Quem faz errado não pode. Se você fizer o homeschool errado e o conselho tutelar perguntar para mim se você está fazendo direitinho, eu vou falar, não, não está. E vai perguntar, o que você acha que tem que ser feito, Ricardo? Eu falo assim, acho que tem que voltar para a escola. Por quê? Porque a criança tem direito a receber educação básica e não está recebendo em casa. Não serei conivente com a sua mentira. Porque aqui no Instituto Almeida nós acreditamos em Deus, na verdade e na lei, nesta ordem. Se você estiver sofrendo e tentando fazer direitinho, eu sofrer e te ajudar a fazer direitinho. Se você estiver tranquilo e nem aí, eu vou ficar sofrendo e nervoso, com todo carinho. Vou te dar um puxão de orelha de amigo, falar, faz direito, tá fazendo coisa errada, né? Não vai dar certo, vai se dar mal, tá fazendo coisa feia com teu filho. Mas o julgamento do STF não terminou aí. Acabou, né? Entendeu que é direito constitucional e que não pode fazer de qualquer jeito. Mas quem fizer de qualquer jeito pode fazer, pode fazer. O STF quis dar uma de mãe e dar um conselho, né? Leva um casaco, filho. Você vai passar frio, sabe? Você de mãe, né? E aquele conselho que às vezes se não der, melhor, né? Então, mas ele quis dar o conselho e aí confundiu de vez. O STF falou assim, ó, seria importante que os pais que querem praticar homeschool tivessem uma receita de bolo, uma regrinha, um procedimento, um regulamento para explicar como é que faz. Que aí eles não iam perder o direito de correr o risco de fazer errado. Seria bom que alguém com capacidade técnica, tipo o MEC, e alguém com capacidade legislativa, que é o Congresso Nacional e o Senado, pudessem ajudar a criar essa regra, essa receita de bolo, para que as famílias exerçam o direito constitucional sem risco de fazer errado. Está entendendo? Mas não é necessário uma regra para exercer o direito. O pessoal pergunta para mim, a incapacidade do Estado de regulamentar alguma coisa não pode ser entendido como impedimento do exercício do direito constitucional. As pessoas falam para mim, Ricardo, se o Senado já foi aprovado uma regulamentação no Congresso, está no Senado, está parado. Se o Senado não aprovar, o homeschool passa a ser proibido? Não. Ele continua sem regulamentação, mas não vai ser proibido. Porque para proibir tem que mudar a Constituição, é um projeto de emenda constitucional, e esse projeto de emenda constitucional não existe. Tem que criar uma lei dizendo o homeschool foi proibido no Brasil. Pronto, aí passa a ser proibido. Então, quer dizer, nem o não aprovar do Senado torna ilegal o homeschool. Ah, se o Senado não aprovasse. Não, o Senado aprovar continua tudo do mesmo jeito, como está hoje. Continua igual, sem regulamentação. Entendeu? Mas com regras. O que é sem regulamentação, mas com regras? É mais ou menos assim. Você precisa de uma receita de bolo para fazer um bolo de prestígio? Não. Eu posso me aventurar e sair fazendo. Mas você sabe fazer? Não, não sei. E você se sente seguro de fazer sem uma receita? Não. Ah, então você é responsável. Então, beleza. Então, eu vou te dar... Ah, mas se você me arrumar os ingredientes, eu me viro. Tá bom. Vou colocar na tua mão a farinha, o ovo, o leite,
a água, o óleo, a margarina, o chocolate, o granulado, o leite de coco, o coco ralado e o fermento e sei lá mais o que, tudo à tua mão. Faz o bolo. Por onde eu começo? Quem vem primeiro? O ovo ou a galinha, né? Certo? Então, se a receita você vai fazer confusão. Agora, se eu te der uma receitinha e te eu passo a passo, aí você não vai ficar maravilha, porque é uma questão de prática. Então, é isso que é uma regulamentação. E foi esse o entendimento do STF. Ele entendeu o que é permitido no Brasil, mas não pode fazer de qualquer jeito. Se você fizer de jeitinho, está tudo certo. Então, esse foi o entendimento do STF. Aí vem a segunda parte do entendimento. Tá bom, Ricardo, mas ele é reconhecido pelo MEC? Veja bem, esse negócio de reconhecido, muita gente interpreta errado, né? Porque o pessoal tem mania de dar um poder para as palavras que não existe. Não existe diploma de reconhecimento de coisa alguma. Existe algo que existe um parecer, uma validação. E o que é isso? No ano de 2021, o MEC publicou um documento seguindo o que aconselhou o próprio STF em 2018. De 2018, né, que já foi no final do ano, 2019 e 2020, o MEC trabalhou em cima do assunto e em abril de 2021 publicou esse documento aqui que o pessoal chama de Cartilha do MEC sobre Educação Domiciliar. Mas isso aqui é um parecer técnico do MEC. O MEC fez um parecer técnico para dizer o que é, o que o STF pediu para fazer. Fez um documento para orientar o legislativo sobre o assunto, que o legislativo não sabia o que estava fazendo. Normal, né? Eles são legisladores, né? E a maioria dos legisladores nunca foram nem advogado, né? É cidadão como você e eu. Virou deputado de acidente, de aventura. E agora tem que criar lei para a nossa vida. Então, o que acontece? Esse parecer técnico, como é que começa assim? Chama de educação domiciliar. Primeira coisa. Por quê? Porque o MEC logo percebeu que não se tratava de escola em casa. Embora o nome popular seja homeschool, se tratava de uma educação que não era escolar. Portanto, seria ser em casa, era uma educação que era domiciliar, que era em casa. Então, ele já logo batizou de educação domiciliar. Então, existem dois tipos. Beleza. Aí ele começa assim, a capa do negócio, do documento. Escreve assim, ó. Um direito humano, tanto dos pais quanto dos filhos. De onde o MEC tirou essa ideia de que é um direito humano? Está aqui na página 2 da cartilha ou do parecer técnico. Ele tirou do artigo 26 da Declaração Universal de Direitos Humanos. O que tem a ver a Declaração Universal de Direitos Humanos? Lembra o artigo 5º da Constituição Federal, parágrafo 2º, 3º e 4º? Todo o tratado internacional que o Brasil é signatário é considerado como lei federal, lei constitucional. Então, este tratado internacional ele tem força de lei constitucional. Lei é a Constituição Federal, de acordo com a própria Constituição. E tem mais um detalhe. Este tratado foi o rascunho da Constituição Federal do Brasil. Todos os termos que estão nesse tratado foram transcritos na Constituição Federal, às vezes com as mesmas palavras. E olha o que diz este texto do Tratado Internacional sobre a educação. Ele diz o seguinte, abre aspas, lembra que a lei tem que ser entendida ipsis literis, de acordo com a letra? Vamos lá. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de educação que será ministrada aos seus filhos. Entendeu? Prioridade? É o que está no artigo 227 da Constituição. E 226, a família é a base da sociedade, o 26. E depois o 27 diz que quem tem prioridade para cuidar da vida é o pai, depois tem quem tem prioridade para cuidar das quem tem prioridade para cuidar da alimentação é o pai, quem tem prioridade para cuidar da educação é o pai, quem tem prioridade para cuidar do lazer é o pai, quem tem prioridade para cuidar da moradia é o pai. São todos os direitos do artigo 227. É o pai que tem prioridade. É o pai que decide. Aí que eu falo aqui a categoria pai e mãe de responsáveis. Tá claro? Então, não há dúvida quanto a isso. O MEC foi lá e pegou uma pinça, a joia, a pérola e pôs ali. Está aqui. Aí o MEC foi explicar o que é educação domiciliar.
Abre aspas e presta bem atenção no ipsis literis. A educação domiciliar é a modalidade de ensino. Você sabe aquele negócio que o pessoal fala assim, a educação domiciliar não é uma modalidade de ensino reconhecida no Brasil? Quem fala isso? É o competente, o incompetente ou o mal intencionado? O mal intencionado, com certeza, mas o incompetente também, porque ele é papagaio, ele não estuda, ele repete o que o incompetente fala para ele. Ele pau mandado, Maria vai com as outras. Ele caiu na faculdade no meio dos animais e virou animal também. Depois prestou um concurso público e virou animal com diploma. E não tinha o teu filho lá para adestrar ele, para fazer ele voltar a virar gente. Por isso que o teu filho precisa estudar e virar gente. Para converter esses animaizinhos aí de diploma e virar gente, senão não estão perdidos. Então, segundo o MEC, a educação domiciliar é a modalidade de ensino. O MEC não disse que será a modalidade de ensino. Tipo, quando a regulamentação estiver pronta. Porque ele escreveu isso já faz tempo, a regulamentação ainda nem foi votada. Então, ela já era em 2021. Já era a modalidade de ensino em 2021 e continua sendo. Então, a educação domiciliar é a modalidade de ensino em todos os níveis da educação básica. Quais são os níveis da educação básica? Começa com 4 anos, depois muda com 6 e depois muda com 15. Infantil, fundamental e médio. Certo? Já passaram nessa aula, hein? Vai cair na prova. Não vai passar de ano. Repita comigo. Quais são os níveis da educação básica? Infantil, fundamental e médio. Então, segundo o MEC, a educação domiciliar é a modalidade de ensino em todos os níveis da educação básica, infantil, fundamental e médio, dirigida pelos próprios Instituto Ave Maria. Será que é isso? Pelos próprios Ricardo do Instituto Ave Maria. Sou eu? Não. Pelo diretor da escola, pelo cara da Secretaria da Educação, pelo conselheiro tutelar, pelo promotor do Ministério Público. Não. Dirigida pelos próprios pais ou responsáveis legais. Vai lá no banheiro, dá uma olhada no espelho para ver quem é e volta para ver quem você viu lá. Certo? É esse cara. Então, vamos lá. Lembra que eu falei? Eu te ofereço uma chave de fenda para você apertar o teu parafuso, mas se você não apertar o parafuso... Entenda isso. Então, vamos lá. A educação domiciliar é a modalidade de ensino em todos os níveis da educação básica, dirigida pelos próprios pais ou responsáveis legais, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho. Está escrito aqui. Tá? O MEC escreveu o que está escrito na Constituição Federal, que nós escrevemos no plano pedagógico do Instituto Ave Maria. Que é obrigação sua, mas também é obrigação da escola. Tá bom, mas se ninguém está fiscalizando a escola, não quer dizer que não vai fiscalizar a tua casa. E não é porque não está fiscalizando que você não vai dar para o teu filho a educação perfeita que ele tem direito, não é verdade? Porque você não está fazendo a educação perfeita que o teu filho tem direito porque alguém vai fiscalizar. Ou para ele passar de ano. É porque você entende que Deus colocou uma criança na tua mão para que ela não seja o descendente do macaco, mas para que ela seja filha de Deus. É permitido no Brasil? Quem disse? O STF. É reconhecido pelo MEC? Sim. Quem disse? O MEC. Tá bom? Como é que eu faço para acessar a faculdade? Já expliquei. Escolhe o alvo, mira no alvo, acerta o alvo, faz o enseja e matricula. Começa a aula, adestra os animais. Como é que eu faço para voltar para a escola? Eu duvido que você queira, mas caso quiser ou precisar, como é que você volta? Você fez o 4º ano, 5º ano, 6º ano no ensino domiciliar, na educação domiciliar. E agora você quer voltar para a escola e quer que teu filho faça a progressão para a 7ª série. Como é que você faz? Está explicado aqui no boletim informativo sobre a legalidade. Está explicado o quê? Que a escola é obrigada, de acordo com o que está no artigo 24, inciso 1C da LDB, Lei de Diretrizes Básicas da Educação, fazer uma avaliação
o exame de classificação, chama. O que é? Uma prova. Você vai chegar na escola e falar assim, eu quero matricular meu filho. A escola fala assim, qual que é o histórico escolar? Você trouxe o histórico escolar que o teu filho estudou a quinta série, a sexta série, ou na outra escola? Não, nos últimos anos, mas meu filho estudou na modalidade de educação domiciliar. Como na escola tem muita gente competente e mal intencionada, vão falar, não pode, que absurdo, é impossível matricular o seu filho. Mas a educação é um dever da família, da sociedade e do Estado. A escola não pode negar matrícula para o teu filho. É ilegal. E a lei prevê que como é que você classifica uma criança que não tem histórico escolar formal ainda, porque não existe regulamentação. Mas aquela documentação do Instituto Ave Maria, quando o MEC, quando o Senado aprovar a regulamentação, nós vamos ter um lugar para apresentar esse documento, mas por enquanto não tem. Por enquanto é para apresentar para o promotor ser questionado, ou para o Conselho Tutelar. E para você ter o teu mapa, né, de educação, para você saber que você está fazendo tudo direitinho, para você ter o teu histórico organizado. Tá? Então, nós somos muito um software, mas um drive, um sistema de guarda de arquivo e de condução. São trilhos de aprendizado que a gente chama. Né? Mas o que acontece? Teu filho vai fazer a prova, a escola é obrigada a fazer e pronto, está matriculado na escola na etapa que você precisa. A escola é obrigada a cumprir com a lei, tá bom? É assim que funciona. E a questão do histórico educacional. Veja bem, o histórico educacional, você tem o histórico educacional no Sistema Ave Maria, como eu disse para você, tudo registrado. Aos 200 dias letivos, com as 800 aulas, tudo bonitinho. Mas isso serve para apresentar para o Conselho Tutelar por enquanto. Lembra que lá na escola, 100% das crianças têm declaração de conclusão do ensino médio. Só 5% acerta o alvo. 50% faz faculdade nenhuma, 95% faz a faculdade que deu. Mas nunca vai exercer a profissão. O teu filho vai fazer o Enseja, pega o certificado, presta área se funciona. Então, vamos lá. O Instituto Ave Maria é uma escola? Não, nós não somos uma escola. Nessa hora tem muita gente que fala assim, poxa vida, tão bonitinho o Instituto Ave Maria, não seria bom que ele fosse uma escola? Não, senhor, não, senhora. Se eu fosse escola, eu ia ter que obedecer uma coisa que chama LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. De acordo com a LDB, que é a lei que manda na escola, escola é um modelo educacional presencial. Não existe escola guarda-chuva, não existe escola umbrella, não existe escola online, não existe escola EAD. Escola é escola. E todas essas outras coisas, EAD, é deliberado pela LDB. Então, nós temos aqui um sistema perfeito e puro homeschool. Puro educação domiciliar. Ninguém pode dizer que você está fazendo qualquer outra coisa usando o sistema Ave Maria que não seja educação domiciliar. Se você começar a ter aula gravada, aula online, tutoria, um monte de suporte que não pode... mas não tem suporte do Instituto Ave Maria? Tem. O sistema deu problema. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Estou conseguindo acessar a trilha, perdi a senha. O sistema saiu do ar. Aí você liga, em minutos alguém te atende, alguém te dá um retorno. Eu estou com vontade de chorar porque meu filho não está aprendendo. Tem alguém para ouvir teu choro, para te explicar, para te dar aconselhamento. Não estou conseguindo ensinar matemática, física, química. Tem alguém para te ensinar a baixar o aplicativo, para te ensinar a usar o aplicativo, para te ensinar a pescar. Você não precisa do mais do que isso. No começo do Instituto Ave Maria, a gente ligava para você primeira semana. Oi, tudo bem? Está precisando de uma coisa? Ainda bem que você ligou, estava desesperada. Aí a gente explicava tudo, você ficava super feliz. Na segunda semana a gente ligava. E aí, está precisando de uma coisa? Que legal que você ligou. Estou com uma dúvida aqui, ó. Né? Se dá para você me ajudar? Aí a gente ajudava rapidinho e resolvia. Então, na terceira semana, está precisando de alguma coisa? Eu estou bem ocupado agora, dá para você ligar depois? Aí depois a gente ligava. Mas dá para ligar depois? Ele ligava depois. Eu estou aqui com uma dúvida assim, deixa eu te mostrar aqui, ó. Tá bom, obrigado. Na quarta semana, está precisando de uma coisa? Não, se precisar eu te ligo. Na quinta semana, está precisando de uma coisa? Não fica ligando, está enchendo o meu saco. Se eu precisar eu te ligo, tá bom?
Vai por mim, é assim que vocês vão ser. Na hora que você pegar o jeito, você não quer conversar com a gente. Não que você não queira, né? Você pode até ligar para conversar, para bater papo, para vir tomar um café e tudo mais, mas não precisa. Você se vira, você vai ver como é que é tranquilo, tá bom? Vamos lá. Então fica claro que não existe. Se alguém te perguntar, onde o teu filho estuda? Estuda no Colégio Ave Maria, na Escola Ave Maria? Não. Você pode até dizer, para facilitar a explicação, meu filho estuda no Instituto Ave Maria. O que é Instituto Ave Maria? Vai lá dar uma olhada lá, avemariahomeschool.com.br, institutoavemaria.com.br. Né? É isso. Você está fazendo alguma coisa errada? Não, nada errado. Você não pode chegar para o conselheiro tutelar e dizer que você estuda no Colégio Ave Maria. Eles vão chamar eu de estelionatário, te vendendo uma mentira, e não é verdade. Nunca falei para ninguém. Né? Nós somos uma empresa de tecnologia no ramo da educação domiciliar. Nós somos a única empresa que dá um suporte integral e que combate junto com os pais e mães e que está junto com vocês. Nós somos perfeitos, mas a gente trabalha para ficar cada vez melhor. Pode xingar, pode reclamar, aguenta firme que o ano que vem vai estar tudo resolvido se estiver reclamando esse ano. Pode ter certeza que você não vai ser o primeiro reclamando, a gente presta muita atenção no que vocês falam. Precisa informar alguém que vou praticar o homeschool? Não. Por quê? Porque a gente só faz aquilo que a lei manda, não é verdade? E não existe nenhuma lei dizendo que você avisar ninguém, então você não avisa. Você pega o teu filho, tira da escola e vai dar educação domiciliar. Tá bom, mas como é que eu tiro da escola? Como é que você tira da escola? Vou explicar para você a partir da lei. Existe uma lei que chama LDB, Lei de Diretrizes Básicas da Educação. As pessoas costumam dizer, os incompetentes e os mal intencionados, que a Lei de Diretrizes Básicas da Educação não permite o homeschool. Aí vamos, então, se virtude da prudência, vamos ler na lei o que está escrito na lei. O primeiro artigo da lei explica para que a lei existe. Vou ler o inciso primeiro da lei. Esta lei disciplina a educação escolar. Pronto. Nós estamos aqui tratando de educação escolar ou educação domiciliar? Educação domiciliar, não é? Então, essa lei não apita, ela não se aplica. É que nem eu criei assim, essa lei ela existe para regulamentar o parafuso. Aí eu vou falar, tem que explicar como é que parafuso o prego. Tá entendendo que não se aplica ali para o parafuso e o prego é outra coisa? Prego é com martelo e parafuso é com outra coisa, né? Então é isso, a lei não se aplica. Não é competência da lei. Então, morreu o assunto. Se alguém falar que a LDB não permite, fala, filha, não sei o que está falando. A LDB é outra coisa. Certo? É querendo você tomar um antibiótico para matar o fungo. Ou matar o fungo com um antibiótico. Não é outra coisa. Percebe? É aplicação diferente. Né? Não funciona como escola, serve para a escola. Ah, tá. Beleza. Então, vamos terminar. É isso mesmo. Esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente, que não é exclusivamente, correto? Por meio das escolas. Então, a própria LDB reconhece que existe outro jeito de educar que não é escolar. Então, a LDB, além de não mandar na escola, no homeschool, também sabe que pode existir. Então, vamos lá. Beleza. Assunto encerrado com relação à deliberação da lei LDB sobre a educação domiciliar. Mas então, para que serve essa lei? Como ela mesmo diz aqui, ela manda na escola. Por que eu digo isso? Porque o que acontece? A escola funciona como? De acordo com a cabeça do dono da escola? Claro que não. De acordo com a cabeça do secretário da Educação? Pessoa que rolo que ele seria? Tem 5.600 cidades no Brasil. Pessoa, se cada cidade cuidasse de acordo com a cabeça de cada secretário, e muda o secretário, muda a cabeça, que rolo que ia ser? Então, lógico que não. Então, quer dizer que a escola tem que fazer tudo o que o secretário manda? Sim e não. Como assim? Se tiver na lei, sim. Se não tiver na lei, não. Por quê? Se tiver na lei, é lei. Tem que cumprir. Se não tiver na lei, não, porque é ilegal, porque não está na lei.
Então, por exemplo, se o secretário da Educação diz que para a escola, que para entregar quando o pai e a mãe quer tirar o filho da escola, a escola só pode entregar a documentação e tirar e cancelar o registro da criança no sistema escolar se o pai e a mãe trouxeram uma declaração de matrícula na outra escola. O secretário da Educação pode pedir isso para a escola? Não, porque isso não está na lei. A escola pode obedecer? Não, porque isso não está na lei. O que acontece quando o secretário manda fazer? Ele está cometendo um crime de mandante do crime. E quem acontece quando a escola obedece? Ela está cometendo o crime de cúmplice, executante do crime. Um manda e o outro cumpre. É uma quadrilha. O que diz a lei? A Constituição Federal e a LDB diz que o pai e a mãe têm o direito de pedir a transferência quando quiser e a escola é obrigada a entregar, sem questionar. Tá bom, Ricardo, mas aí, como é que a gente faz? Por que a escola faz isso? Porque existe o competente e o competente mal intencionado. No campo do incompetente, vamos dizer que existe o cara que não tem culhão para fazer o que é certo. De enfrentar a Secretaria da Educação e falar, você está mandando fazer uma coisa errada. O covarde. E o sem vergonha também, porque o cara que não quer entregar a matrícula porque ele quer que você continue pagando mensalidade. Ou não quer entregar a matrícula porque quer continuar com a verba que o teu filho proporciona para a escola. Verba de tudo que o poder dá para a escola, porque tem mais um aluno. Porque, né, o cara tem que fazer valer o cargo que ele tem, como conselheiro tutelar, como sei lá o quê, e tem que exercer o poder, percebe? Porque tudo é interesse. Sempre existiu pessoas competentes e competentes mal intencionadas. O que a gente faz, então? Quando você tem que pedir a declaração de transferência, né, como é que você pede? Esse documento, com partes vermelhas e pretas, o que ele é? Ele chama requerimento de histórico de declaração de transferência. Esse documento está no formato Word, porque você tem que abrir ele, onde está em vermelho você vai pôr os dados do cara da escola, e a parte que tem preta você não altera. Na segunda página deste documento, existe um quadradinho, tá vendo o quadradinho aqui? Esse quadradinho, nesse quadradinho, aqui embaixo, na última linha, você põe o teu nome, e aqui nesse quadradinho, você entrega na escola e pede para o cara da escola bater o carimbo e assinar e colocar a data. Aí você entrega uma via para ele, que fica com ele, e essa que ele carimbou e assinou, você leva com você. Por que isso? Porque você não deve jamais fazer um pedido de transferência na escola se não for por escrito. Se você não faz por escrito, a escola não cancela a matrícula do teu filho fica tomando falta e se torna evasão escolar. E você não tem como provar que você pediu, porque você pediu de boca e ninguém notou nada e ninguém vai assumir que você pediu. Se é uma escola particular, você pediu ao longo deste mês, o mês que vem você não precisa pagar mensalidade. Se você não pediu por escrito, daqui 3 meses a escola entra em contato e fala que você está devendo 3 mensalidades atrasadas, além da evasão escolar. Percebe? Então, o que acontece? Quando você coloca o teu filho na escola, você não sabe disso, mas você assina os documentos, ali é um contrato, onde você está abrindo mão do seu direito prioritário de educar o filho em casa e transferindo a autoridade para a escola educar de acordo com a lei. E quando você pega este documento na escola, você está fazendo um distrato, cancelando o contrato. Então, quando você pôs o seu filho, você se amarrou com a escola, você precisa desamarrar. Então, a chave que fecha é uma chave que abre. Essa é a chave que abre. Porta de saída. O que diz nesse documento? Ele tem 2 páginas. Ricardo, 2 páginas, mas eu estou vendo outras páginas aqui. A página 3 e 4 é a explicação do documento. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Puxão de orelha de amigo. Vocês, assim como eu estava, vocês ainda estão acostumados a dar uma passada de olho, a dar uma bisoiada no assunto. Mas vocês não leem
E às vezes leem e não entendem. Porque vocês foram ensinados a ler, mas não foram explicados que tinha que entender o que está lendo. Vou ter que reaprender. Eu quero que você leia as 4 páginas. Eu quero que você leia tudo o que a gente escreveu no grupo do WhatsApp, no corpo do WhatsApp. Os documentos em PDF, se você quiser se aprofundar, você estuda. É famoso assim, né? O boletim informativo sobre legalidade você vai usar se você tiver dor de barriga. Se não houver dor de barriga não vier, você não usa, você deixa guardado lá, no seu cinto de utilidades, lá para você usar se precisar. Mas se você tiver curiosidade, entender a legalidade, você pode estudar, vai se tornar um especialista. Mas não precisa. Mas o que eu vou falar que você tem que ler, você tem que ler. Isso é vital para o teu sucesso. Então, o que acontece? Você vai preencher este documento, vai entregar por escrito na escola. Se a escola não quiser receber este documento, o que é receber o documento? Deixa aqui que eu dou uma olhadinha e depois eu assino. Isso é não receber o documento. Ah, mas ele recebeu, mas ele não assinou, então ele não recebeu. Ah, mandei pelo WhatsApp, não recebeu. Mandei pelo e-mail, não recebeu. Como é que recebeu? Em mão, entregar, assinar, carimbar, devolver para você assinado e carimbado. Assim é receber. 100% dos casos que eu tenho aqui de problema é porque o pai e a mãe, e o cara pediu para ler, meu amigo tá bonzinho e eu deixei lá. Não vai dar problema, não vai dar nada não. E depois deu. Eu falei, e agora? Agora, você quer que eu resolva o problema? Se você não me recebeu o conselho da primeira vez? Percebe? Não é ruim, né? Te dou o conselho na primeira vez, você não obedece. Depois que eu te dou o segundo conselho? Você está cansado de estar aqui até agora? Eu também estou. E estou fazendo de graça e com amor no meu coração. Porque eu sei que isso é importante para você. Então, por favor, ouça o que a gente está falando. Trate com carinho o Instituto Ave Maria. Se a gente errar, foi sem querer, não foi de propósito, porque a gente quer fazer sempre o bem. Vocês não têm noção do que a gente enfrenta aqui. Às vezes a gente trata, às vezes a gente desconfia do pai e da mãe porque a gente fica achando que é espião. É alguém de sacanagem com a gente, né? Então, se acontecer com você, fala assim, não sou espião não, viu? Então tá bom, né? Certo? Às vezes tem uns pais e mães que chegam com um cara de espião fazendo umas perguntas atravessadas, tipo, o que é essa? Pergunta é essa. Você entrega isso aqui na escola. Se a escola não quiser receber assinado, você fala, então eu não vou deixar, já que o senhor não quer receber. Poxa, mas você não confia em mim? Eu falo assim, eu confio. Então você assina que recebeu. Ah, mas eu não quero assinar sem ler antes. Eu falei, então não tem problema. Eu vou te mandar pelo correio, através de um AR. O que é AR? É aviso de recebimento. É que nem você ir no correio para mandar um SEDEX. O carteiro entrega ou encomenda se alguém assinar que recebeu? Não. Você vai mandar essa carta por SEDEX. Né? O carteiro, na hora que na escola, alguém vai assinar que recebeu. Então está recebido, a escola está notificada. O que é isso? Você vai dizer para o diretor da escola que ele tem a obrigação, que você quer a transferência e que a lei diz que ele tem que entregar. O que acontece? Quando o diretor da escola te manda trazer um documento, você não está cometendo crime nenhum, mas ele está cometendo um crime de pedir. Porque exigir que faça ou deixe de fazer sim uma lei é crime. Quando a escola não te entrega, ela está cometendo outro crime, porque ela tem a obrigação de entregar. E não entregar um documento, uma coisa que ela manda, é crime. E cada um desses crimes dá 6 meses de cadeia, no mínimo. Não é tipo assim, o cara pode pegar, não, ele pega no mínimo, pode pegar mais. No mínimo 6 meses. E ainda você pode fechar a escola. Tão grave que é o negócio. Então, quer dizer, é assim que você pede a transferência na escola, com esse documento aqui, tá bom? Mamãe, no começo do Instituto Ave Maria, por isso que no começo eu fiz isso. Eu aconselhei alguém que já tinha sido aconselhado. Ela falou assim, Ricardo, eu vi aquele teu documento, achei muito pesado, eu sou amiga do dono da escola, não vou fazer isso não, vou lá pedir para de boca. Eu falei, tá bom, né? Aí no dia seguinte ela me ligou, Ricardo, estou bege. Eu, por que você ficou bege? Não, porque eu cheguei na escola e pedi a transferência, ela falou que só me entregava se trouxesse uma declaração de transferência. Eu falei que a lei não exigia isso, ela falou que só me entregava desse jeito, senão não me entregava de nenhum.
Fiquei bege. Nunca imaginei que a minha amiga, dona da escola, ia me tratar desse jeito. Falei, beleza, o que você vai fazer agora? Falei, então, não sei, estou sem saber o que vou fazer. Falei, então, quando você decidir, você me fala o que você vai fazer. Mas o que você me aconselha? Eu falei assim, eu não aconselho nada. Mas por quê? Porque eu já aconselhei uma vez e você não fez. Ah, mas ele está querendo dizer que eu tenho que fazer aquele papel da primeira vez. Ah, então tá bom, vamos fazer o papel, depois eu te ligo. Então tá bom. Ela pegou, foi lá no dia seguinte, ela ligou. Ricardo, você sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Cheguei na escola, você sabia que todas as vezes que eu cheguei naquela escola, toda a minha vida, e falava que queria conversar com a diretora, ela sempre me atendeu. Acho que ela era uma moça bem rica, e a escola sempre cuidava, puxava o saco dela. Então a diretora sempre atendia ela, né? Sempre me atendeu. Dessa vez eu cheguei lá, falei que a secretária queria conversar com a diretora, ela foi lá chamar a diretora e ela voltou, falou que a diretora estava ocupada, que era para marcar um horário. A primeira vez na minha vida que ela pediu para eu marcar um horário. Acontece, né? Às vezes a pessoa estava ocupada mesmo, né? Aí ela. Então, mas eu falei para a secretária que não precisava de horário, era só a secretária assinar aqui, carimbar, que servia também. Por que serve a secretária fazer isso? Aí a secretária assinou, carimbou, e ela falou assim: daí eu estava indo embora para casa, passou 15 minutos, toco o telefone, eu atendo, era a escola. A secretária falou assim: ó, você pode voltar aqui na escola que a sua transferência está pronta. 15 minutos. Isso é o poder do documento bem feito. Tem pai e mãe que faz o pedido desse jeito e depois o dono da escola fala assim: eu vou te denunciar para o conselho tutelar. O pai falou assim: ó, não tem problema nenhum. Sabe o que você faz? Você tem 30 dias para me entregar o documento. Se você não me entregar o documento em 30 dias, no dia 31, meu advogado vai entrar com uma ação contra você. O advogado que eu contratei para me defender no conselho tutelar vai ligar para você. E aí eu vou te processar e vou fechar a tua escola. O diretor da escola fala, é melhor ele, já que ele não tem advogado, melhor ele continuar sem advogado, né? Deixa eu dar a transferência para ele. Agora, tem uns caras que são meio doidos, que faz doideira mesmo. Daí o que vai acontecer? Vai pegar, vai chegar lá no conselho tutelar, vai receber uma denúncia. O conselho tutelar pode ir lá na tua casa para questionar você? Pode. E o que acontece se o conselho tutelar aparecer na porta da tua casa e bater palma? E falar, oi, tudo bem? Eu quero conversar com você. Você vai lá, dá uma olhadinha para ele do lado de fora da calçada, do muro, não deixa entrar na tua casa, mas de jeito nenhum. Tá entendendo? Que é de jeito nenhum. Por quê? Por vários motivos. Você sabe se ele é do conselho tutelar? Não. Ah, mas ele me mostrou a carteirinha. Você sabe se aquela carteirinha é do conselho tutelar mesmo? Não. Ah, mas eu acho que ele é do conselho tutelar porque o carro dele tem um adesivo. Mas você sabe se aquele adesivo foi colocado no conselho tutelar? Também não. Qualquer um faz um adesivo, qualquer um faz uma carteirinha, qualquer um faz um uniforme. Até o ex-funcionário do conselho tutelar tem esses documentos, tudo isso na mão. O ex-funcionário. Você não sabe se o cara é um psicopata, mesmo que ele esteja nativo. Você sabe? Você vai deixar um psicopata entrar na tua casa que você nunca viu na vida? Jamais. Então, assim, meu amigo, com todo respeito, não te conheço, sei quem você é, e não costumo deixar estranho entrar na minha casa. Ainda mais que você chegou sem marcar horário, estou ocupado, estou cheio de compromisso e não pode receber. Você faz um favor, você vai lá no conselho tutelar, me manda uma notificação por escrito, marcando o dia e horário, e eu vou ver se eu consigo ir nesse dia, senão a gente vai reagendar, e eu vou conversar com você. É assim que você faz. Ai, mas ele vai ficar com raiva de mim. Por quê? Se chama respeito. Você acha que se você chegar aqui no Instituto Ave Maria e quiser conversar comigo sem marcar horário, eu vou conseguir te atender? Você sabe qual que é a chance de eu não conseguir te atender, mesmo que eu queira? 90% de chance que eu não vou conseguir atender, nem que eu queira. Na tua casa, sem te avisar, qual que é a chance de você conseguir me atender? Isso vale para qualquer um. Nem tua mãe te liga e se atende na hora, é assim? Concorda comigo? Até tua mãe fala, mãe, estou ocupada, estou com feijão no fogo, né? Estou lavando a criança, estou passando pano no chão, estou dando um tapa no cachorro. É assim? Daqui a pouco te ligo. É assim na vida, espera, depois eu te ligo. Marca o horário, pega a senha, né? Então é desse jeito. Ótimo. Aí você recebeu a notificação do conselho tutelar. O que você vai fazer então nessa situação? Você vai pegar um outro documento que nós temos aqui, que chama
protocolo de entrega para o Conselho Tutelar, que esse é só uma folhinha. Também tem as partes em vermelho e uma parte com quadradinho lá embaixo. Você vai imprimir 2 folhinhas dessas, você vai alterar aqui os dados, aos cuidados do Conselho Tutelar, fulano de tal, né, vem por meio desta informar que eu, pai e mãe da criança tal, que ele está questionando lá no papel dele, né? Está escrito no papel dele. O nome dele, o nome da criança, está tudo escrito lá. Informar que optei por educar meu filho na modalidade da educação domiciliar. Ele vai estar questionando como é que a criança está estudando. Isso ele pode questionar. E você vai dizer, ele está estudando na modalidade da educação domiciliar. Finalmente, alguém que tem autoridade te perguntou, e agora você vai dizer para a autoridade o que você está fazendo. Sem problema nenhum. É papel dele perguntar, é tua obrigação de dar esclarecimento. Tudo formal, nada de boca. Tá bom? Aí você vai pegar e imprimir esse com o nosso boletim informativo da legalidade. Vai juntar um com o outro, grampear, fazer 2 joguinhos. Um você entrega no Conselho Tutelar, ele carimba e assina, te devolve, e outro você deixa lá com ele. O Conselho Tutelar, deixa eu dar uma olhadinha, depois eu assino. Não, senhor. O que você faz? Você já aprendeu essa aula, né? Meu amigo, se o senhor não pode receber formalmente, o Conselho Tutelar, eu vou fazer uma ata da nossa reunião, você assina. Não, senhor, você não assina. Por quê? Porque ele está te investigando e você é o investigado. Você não tem a obrigação de assinar, você não está sendo assessorado por um advogado. Você não assina nada se eu não tiver um advogado para me orientar. Mas se você quiser me dar o documento sem eu assinar, eu pego. Agora, você vai deixar o documento no Conselho Tutelar, ele não vai assinar, ele é autoridade, ele tem que assinar. Ele não pode receber nada sem protocolo de recebimento, não pode entregar nada sem protocolo de entrega. Ele tem que seguir a lei na linha, você segue o teu direito. Se ele não receber isso aqui por escrito, o que você faz? Vai no correio, o correio entrega, eu te entrego o protocolo na tua casa. Tá? Aí o que acontece? O Conselho Tutelar, muitas vezes, mesmo que ele seja, às vezes, um incompetente ou mal intencionado, mas pode ser que ele seja um competente, mal orientado. Se ele for um incompetente mal orientado, ele vai ler e vai entender que é um direito. Ele vai falar assim, poxa vida, eu estava mal orientado. E ele vai falar, tudo bem, segue a vida, ele tem autoridade para arquivar o processo. E é assunto encerrado. Agora, o que acontece? Ele pode ser incompetente e mal intencionado. Aí ele vai ter que ler o documento e decidir se ele tem culhão ou não em seguir em frente com o problema. Porque a lei é clara sobre os seus direitos e deveres. E o dele também. Entendeu? E aí, se o caldo engrossar e seguir para frente, aí o que acontece? 100% dos casos, quando você recebe a notificação do Conselho Tutelar, eu peço que você informe o Instituto Ave Maria. E quero falar com o Ricardo. Tira uma fotografia do documento e manda para mim. O que eu vou fazer? Eu vou explicar para você fazer exatamente o que eu estou falando para você fazer agora. Mas eu vou te acalmar e eu vou ficar de sobreaviso. Porque se você ligar de novo, é porque a coisa está engrossando, eu vou ficar ligado para ver no que eu te ajudo. E a gente vai montar uma estratégia para resolver o problema. Né? Mas, como a gente diz, tudo que começa bem, termina bem. Começa bem pedindo a transferência na escola e segue em frente. Beleza? Um caso ou outro pode dar problema, mas a maioria dos casos não dá. Meu filho tem autismo, tem síndrome de dislexia. O que eu trato sobre esse assunto é dizer o seguinte: educação domiciliar é educação personalizada. Não interessa o que teu filho tem. Às vezes a criança não tem nada, mas ela está gaga porque tem ansiedade da escola, gagueira. A criança tem dificuldade de aprendizado, tem ansiedade, tem síndrome do pânico, tem ansiedade, tem não sei o quê, pensamento acelerado. O homeschool conserta tudo isso aí. Então, fica tranquilo que você vai dar a personalizada necessária para o seu filho desenvolver bem na educação domiciliar. Qual etapa eu coloco o meu filho? Isso é super tranquilo. Perco a guarda do meu filho? Jamais. Ninguém perdeu a guarda do filho até hoje por causa da educação domiciliar. Isso é uma ameaça grave, que caso o Conselho Tutelar fizer, você grave isso, porque você vai ver que isso vira contra ele. Os pais precisam ter faculdade? Não, não precisam. Tá? O que existe é uma confusão, porque na regulamentação que está sendo votada lá no Congresso, no Senado,
colocaram um termo dizendo que teria que ter um responsável técnico, né, pela criança. Tudo interesse econômico, lembra que eu falei para vocês? Quem que é esse responsável técnico? Pode ser uma empresa como o Instituto Ave Maria. Ah, então você está achando bom, né? Não, não estou achando bom, não. Porque eu quero que você me contrate porque você acha que eu sou legal. Não porque eu vou ser obrigado a me contratar. De suporte, de apoio às famílias educadoras, coisas desse tipo. Mas você pode contratar também um professor particular, que ficaria caro, né? Ou você pode, de repente, tirar um diploma de formação superior, caso você não tenha. Que diploma que o pessoal está tirando? O pessoal está fazendo aquelas faculdades, falando que talvez, se precisar, vai se matricular no curso EAD de pedagogia e vai tirar o diploma de pedagogia em 2 anos. Custa R$ 150 por mês a mensalidade. E aí tira um diploma de professor depois de 2 anos. O que me causa muita estranheza. Você já percebeu que o curso mais fácil de você se profissionalizar é o de professor? Isso me leva a crer que, assim como existe em todas as profissões que 20% é competente, 80% ou é incompetente, mal intencionado, os melhores alunos não são os professores. E já pensou o que o professor faz depois que ele fecha a sala de aula? Por que será que a maioria dos filhos não estudam todas as páginas das apostilas da escola? O que está sendo ensinado esses dias que o livro não foi aberto? Percebe? Então, é aí que está o perigo, é aí que surge o veneno de toda a educação, tá bom? Que etapa eu coloco meu filho? Perco guarda? Pais precisam ter faculdade? Não. Que horas eu estudo? Tiro férias? Bom, para a gente encerrar a minha parte aqui, gente, poder liberar vocês para a finalização dessa reunião, tem mais 3 pontos para falar. Organização da rotina educacional na prática em casa, atividades extracurriculares e socialização, e a transição da escola para o homeschool na prática mesmo. Para a gente explicar isso aí, eu vou dar um exemplo da minha, que não é propaganda da minha família, mas é um exemplo prático que vai acontecer com a tua família, tudo igual, né? Antes de estudar o homeschool, os meus filhos estudavam na escola. E na escola, meus filhos faziam lição de casa todos os dias. Meus filhos entravam na sala de aula 1h da tarde, saía. Tinha dia que saía às 5 horas, tinha dia que saía às 5h30, tinha dia que saía às 6. Era variado. E a calendário, a agenda educacional da Clara do Antônio nunca batia. Então, era um rolo. Então, o que acontecia? Nossos filhos acordavam às 8 horas da manhã, tomavam banho, e eu tomar café das 8h30 até as 9, das 9 horas até meio-dia, fazer lição de casa. Da meio-dia a meio-dia e 15, almoçava voando, ia para a escola, entregava as crianças na escola 1h da tarde. Aí minha esposa chegava em casa às 2 horas da tarde, ia arrumar as coisas da casa, as coisas do trabalho dela, já dava 4h30 da tarde, ela tinha que sair, olha só, voava o tempo, não dava tempo de fazer nada, já estava na hora de buscar as crianças da escola. E aí ia buscar as crianças da escola, chegava lá, pegava as crianças, chegava em casa às 7 horas da noite, em média, toda noite. Conclusão, essa era a nossa vida, de segunda a sexta. É ruim, né? Mas eu estou acostumado, por incrível que pareça. É ruim, mas eu estou acostumado, acontece. A gente, o ser humano, acostuma com tudo. É uma vida de maluco, mas a gente estava acostumado. Aí veio para o homeschool. Como é que foi a transição? Como eu disse para vocês, no começo, a gente não conseguia pôr rotina e disciplina. Até o dia que nós chegamos à conclusão, minha esposa e eu, que nós tínhamos vocação para ser escravo. Sabe o que é vocação para escravo? Famoso, não tenho vergonha na nossa cara. A gente tem disciplina para estudar, fazer lição de casa todo dia na época da escola, mas agora a gente não tem uma disciplina igual para fazer no homeschool. Tinha dia que não estudava, tinha dia que estudava à tarde, tinha dia que estudava só metade do conteúdo, não estudava tudo. Era uma bagunça. Resolvemos implantar a mesma rotina na nossa educação domiciliar. Nossos filhos, o que vai acontecer com vocês, que eu recomendo que já procure chegar nesse momento, mas vai demorar um tempo, porque incrível que pareça, demora mesmo. Que você faça a rotina de acordar, o que nem acontece com a gente continua acordando as crianças às 8 horas da manhã, toma banho até as 8h30, 8h30 até as 9, toma café da manhã e depois senta para fazer, né, homeschool. Quais equipamentos nossos filhos têm? Nós temos
Um celular bom, que é um celular de R$ 1.000, que tem 128 GB de memória, pelo menos. Uma boa internet no celular, uma boa internet em casa. Isso basta? Bom, isso é o mínimo que você precisa ter. Mas e o que mais você recomenda? Eu recomendo você ter um bom notebook. O que é um bom notebook? Notebook com tela de 15 polegadas, com processadores 5 TB de HD. Custa em torno de R$ 3.000 a R$ 4.000 esse notebook aí. A marca Samsung é o que a gente mais gosta. Tá? Recomendo comprar uma marca boa, porque senão você vai ter problema. Mas é bom, mas é bonito, mas não é barato. É barato, mas não é bonito e nem bom. Né? Então vamos lá. E o que mais? Uma boa impressora. O que seria uma boa impressora? Impressora Epson EcoTank, aquela que tem tinta de tubo e que tem impressora, scanner, copiadora, tudo. Custa em torno de R$ 1.200, R$ 1.500 essa impressora. Tudo dá para parcelar em 10, 12 vezes, do cartão no Carnê, das Casas Bahia e tudo mais. Tá? Calunga, um monte de lugar dá para você comprar. Tá bom? Então, isso é o ideal para você ter. Mas se você tiver pelo menos o celular, você começa bem. Né? Aí, como as crianças estudam a rotina da educação, até meio-dia, das 9 ao meio-dia, do homeschool, meio-dia acaba. Não tem mais estudar mais nada, já acabou, não tem mais lição de casa, porque estudou e aprendeu. Você faz muita lição de casa com o teu filho, você já pratica homeschool, só que você não sabia. Aí, conclusão, terminou de estudar, né? O que acontece com seu filho? Você almoça com teu filho e à tarde ele está livre. Mas ele fica livre? Não. Lá na escola, na época da escola, meus filhos faziam a educação física normal, mas o que acontece na educação física? Futebol. Aprendi a correr atrás da bola, não é assim? Educação física é uma enrolação na escola, que eles não aprendem esporte nenhum. E aí o que acontece? Na escola eles vendiam, né, curso extra, né? Então tinha natação à tarde, tinha judô, mas não aprendia a nadar, não aprendia nada. Hoje meus filhos eles têm atividade fora. Meu filho hoje faz jiu-jitsu com tricampeão mundial de jiu-jitsu. Então treina arte marcial os dois, a Clara e o Antônio. Faz natação, faz futebol, tudo com profissional, com escola profissional de natação, com escola profissional de futebol. Gasta R$ 150 por tipo de atividade. Faz violão, faz não sei o quê, né? Quer dizer, agora estuda violão, música com quem manja de música, estuda futebol com quem manja de futebol, estuda luta com quem luta, entende luta. Percebe que legal? Continua, só que agora, antigamente, meus filhos tinham 3 amigos na escola. Porque a sala tem 30 alunos e a criança consegue ter 3 alunos, 2 amigos, né? Um aqui, outro aqui, né? Não é assim? E aqueles 3 amigos o resto da vida. Agora, meus filhos têm 3 amigos no jiu-jitsu, 3 amigos na natação, 3 amigos no futebol, 3 amigos na igreja, 3 amigos não sei onde vai faz amigo. Então, 2, 3 vezes por semana, meus filhos têm atividades extras, e 2 vezes por semana, meus filhos são criança. Ou seja, brinca como? Liga no vizinho, vai na casa do vizinho, liga pro vizinho, vem na minha casa, vai nadar na piscina, pega o cachorro, vai passear, vai andar de bicicleta, vai andar de overboard, vai fazer brincadeira de criança, sem nenhum compromisso. Então, cara, meus filhos têm muito mais amigo hoje do que na época da escola, socializam muito mais em ambientes variados, todo tipo de gente. É uma delícia, tá? Mas os próximos passos, o que vai ser? Vou colocar no nosso grupo de WhatsApp, caso você queira fazer a matrícula para uma adaptação prática no Instituto Maria, você vai mandar os seguintes dados para a nossa equipe de atendimento. Não precisa anotar nada, vou colocar no grupo do WhatsApp. O nome do aluno, a data de nascimento, etapa educacional, um e-mail para cada um e a cidade e estado que você mora para colocar no ponto certo. Tá? Aí você manda as informações, nossa equipe de atendimento vai abrir um pré-cadastro no sistema para te dar um acesso. O cadastro completo você faz depois que você receber o login e senha. Tá? Aí a equipe de tesouraria vai liberar um boleto para você pagar. A matrícula. A matrícula para adaptação ela é o mesmo preço de uma mensalidade. A matrícula você faz agora, a mensalidade só do dia 20 de junho. Tá? A primeira mensalidade. Então, você tem de agora até junho para você começar a pagar a mensalidade. Aí, se eu não gostar, não quiser pagar a mensalidade, pare, tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem nenhuma obrigação de continuar. Tá bom? Quanto é que custa a matrícula ou a mensalidade? É o mesmo preço. A matrícula, a mensalidade custa R$ 188 para o primeiro filho. O segundo filho é metade do preço, custa 94. Então, 188 mais 94, 282.
Ou o terceiro filho, metade do preço, custa 47. Então, junto os três, 188 mais 94 mais 47, 330. E o quarto filho, 47, o quinto filho, 47, assim por diante, vai somando, tá bom? Esse é o valor do Instituto Ave Maria. Você paga a matrícula, manda o comprovante de pagamento para agilizar a tesouraria e a liberação, né, da agenda da área pedagógica. Se você não fizer isso, a tesouraria banco o dinheiro, né? Mas você mandou o comprovante da tesouraria, manda para frente. Aí você vai receber a agenda da área de treinamento, nosso, da área pedagógica. A área pedagógica é um treinamento prático de como usar o sistema Ave Maria. Tá? O sistema Ave Maria, você faz o treinamento na reunião com a área pedagógica toda terça-feira. Então, se você fizer a matrícula hoje, ou até terça-feira da semana que vem, a meio-dia, hoje não dá para fazer, né? Porque hoje não vou fazer matrícula de ninguém. Tá? Mas se você fizer a matrícula até a terça-feira, semana que vem, você consegue participar do treinamento com a área pedagógica à noite. Se não, só na outra semana. Tá? Depois que a área pedagógica te ensinar a usar o sistema, você vai receber o login, senha e começa o seu homeschool. O material pedagógico. O material pedagógico é apostilado, impresso e mandado pelo correio. A editora que produz o material didático vende esse material impresso, mas ela permitiu eu fornecer para as famílias a apostila 1 de 10 em PDF, para você fazer uma adaptação, né? Então, a partir do dia que você fez o treinamento com a pedagógica, no dia seguinte você já consegue acessar a apostila 1 de 10 e começar a estudar. Gostou do homeschool? É o que você queria? Vai seguir em frente? Aí você vai ligar na editora e comprar o material impresso. O material impresso na editora custa R$ 1.850 o material completo. Parcelem até 12 vezes no cartão de crédito. Ou se você quiser comprar no cartão de crédito, como é que eu faço? Dá para você comprar, pagar à vista, 1.850, eles te mandam todas as apostilas. Ou você liga lá e paga 5 apostilas, eles te mandam 5. E daqui 6 meses você liga lá e paga mais 5, eles te mandam mais 5. Então, existem esses dois jeitos. Tá bom? Então, eu recomendo você comprar desse jeito aí. Qualquer outra coisa diferente disso aí, você me pede orientação. Aí, beleza. Terminou a nossa reunião. Vou colocar todos os documentos do grupo WhatsApp. Se vocês precisarem conversar comigo, estou à disposição a partir de amanhã. A nossa equipe de atendimento também ajuda vocês, tá bom? Gente, obrigado.